Vamp, esse Corinthians vai pra cima do Flamengo? É a chance que tem, né? A expectativa, o clima, jogando em casa. Fala, nação, saudações de Brunegra. Nação, mais um react aqui que eu trouxe aqui para vocês, né? Dessa vez, né, o Vampeta falou sobre o Flamengo. Será que o Vampeta tá com medo do Flamengo? Será que o Vampeta tá com medo do ataque do Flamengo? Então vamos acompanhar comigo aqui até o final, que vocês vão se surpreender do que o Vampeta falou sobre o Flamengo. Tamo junto. Outra coisa, nação, eu peço que você deixe o seu like aí para ajudar o canal. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo nosso sobre o nosso Mengão. Tamo junto e depois sai para comemorar. E também queria aqui dar os créditos e direitos autorais ao canal Jovem Pan Esporte, né? Do programa Bate Pronto. Tamo junto, nação. É isso aí, vambora acompanhar aqui o react sobre Vampeta, Thiago Asmar, Mauro César Pereira e os outros dois comentaristas que eu esqueci o nome. Beleza? Tamo junto, nação. E é isso aí, vambora com o vídeo. É nóis, valeu! Vamp, esse Corinthians vai pra cima do Flamengo? É a chance que tem, né? A expectativa, o clima, jogando em casa. O time vem de uma vitória diante do Atlético Paranaense, né? Pelo que eu saiba, só a única dúvida é o Cássio, mas que já treinou, tá legal. Né? A cavalaria toda pronta, o Maicon voltando. A chance é essa, de arriscar em casa e ver o que vai pro segundo jogo. Né? Vive o melhor momento do que foi na Libertadores. Jogadores já têm melhor momento, o próprio Roger Guedes, Yuri Alberto. Né? Poxa, o Vera dando uma segurança maior ao lado do Maicon, Renato Augusto podendo participar desde o começo. Né? Um cenário que é dentro de casa, com torcida, com tudo. Eu gosto desse cenário. Vanderlei. Eu estava recebendo. Sobre o jogo, Corinthians e Flamengo. O Flamengo continua favorito. O Corinthians melhorou em relação ao último encontro entre os dois. E o Flamengo, repito, continua favorito. E o jogo para o Corinthians é em Itaquera. Se ele sair vivo de São Paulo, aí a coisa pode ser muito difícil para o Flamengo no Rio de Janeiro. Então, o jogo do Corinthians, eu imagino que o Vitor Pereira e os jogadores sabem perfeitamente. É em São Paulo. E está melhor do que na última vez que teve o Flamengo pela frente. Portanto, todos os ingressos vendidos, o árbitro já é conhecido, de Santa Catarina, e o professor Porcari já informa que ele bateu no braço, ele marca pênalti. Essa tem sido a caminhada dele nos últimos tempos. Mas ninguém pode chiar dele, né? Porque ele apitou 3 jogos do Corinthians, ele apitou 37 partidas pela CBF. Nos 3 jogos que ele foi o árbitro em jogos do Corinthians, o Corinthians não perdeu. E apitou 3 jogos do Flamengo. E nos 3 jogos que ele foi o árbitro, o Flamengo não perdeu. Portanto, nenhuma chiadeira para cima do árbitro e ele vai ganhar R$11 mil livres nesse primeiro jogo. Asmar. Bruno e Mauro César Pereira, como chegam os dois times para essa final? É Flamengo e Corinthians. Quem vocês acham que chega no melhor momento para a final da Copa do Brasil? O Flamengo é melhor, né? O Flamengo é o favorito, é melhor que o Corinthians. Até o momento? Você acha o momento do Flamengo melhor que o do Corinthians? Eu acho que assim, se pegar só momentos, desconsiderando o potencial dos times, eu acho que tá parecido. Acho que nenhum dos dois tá jogando no seu máximo. É que o Corinthians, ele teve uma melhora nos últimos meses, em relação ao próprio Corinthians. O Corinthians que jogou com o Flamengo na Libertadores há alguns meses, era um time menos consolidado do que o time atual. Agora o Vitor Pereira conseguiu encontrar uma formação, tá dando sequência. O Yuri Alberto chegou, se adaptou e é um jogador que acho que acrescentou o Corinthians. O Balbuena foi outro que chegou no meio do ano, o Fausto Vera. As contusões diminuíram. Então o Corinthians melhorou em relação ao próprio Corinthians. Mas eu acho que ainda há uma distância, sim, de Flamengo para Corinthians. O Flamengo é o favorito na decisão. Acho que houve uma melhora do Corinthians em relação a ele mesmo, assim, da Libertadores para cá. Então pode ser um confronto mais duro do que foi na Libertadores. Mas o Flamengo continua favorito. O time do Flamengo é superior ao time do Corinthians. Mauro. Eu concordo 100% com o que disse o Bruno. Assim, a referência do Corinthians é o próprio Corinthians, ele me parece o time melhor, mas não no nível do Flamengo. Mas sobre momento, você acha que os dois passam um momento semelhante? Difícil falar de momento, porque joga com o time reserva quase sempre. O último jogo do Flamengo com os titulares foi contra o Internacional. Eu acho que o time até produziu muito, né? Criou situações de gol, perdeu oportunidades, mostrou ali suas deficiências conhecidas, né? Ajustes que tem que ser feitos. Mas basicamente tem jogado, é time misto, é time reserva. A gente está voltando para a rádio. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Pode completar. Tem muito pouca referência do time que vai jogar. Esse time que vai jogar nos dois lados. Você quase não vê. O Corinthians completo foi o quê? O último jogo, Fluminense? Né? Na Copa do Brasil. Depois é time reserva, time misto, então você não tem assim, qual é o momento? Dá para analisar os dois pelo jogo de sábado, do Corinthians, o jogo do Flamengo também no sábado? Não. Os times que jogaram no sábado, o do Flamengo só jogou o goleiro titular. O Corinthians jogou com 4, 5 jogadores ali no máximo que participaram do jogo. Então não dá para usar essas equipes como referência em relação ao que vai jogar. Por exemplo, o quarteto, você citou há pouco, vai jogar quarta-feira. Não está jogando. Joga um, joga outro, entra no segundo tempo, quando entra. Então, difícil falar em momento. Qual é o momento? Porque o calendário brasileiro é assim, né? Os times largam o brasileiro. Abandonam. Que nem sabe. O Felipão falou isso depois do jogo agora contra o Corinthians no sábado. Ele falou, como é que foi o Palmeiras ano passado?
De fato, abandonou o brasileiro e se preocupou com a Libertadores. Ele quis dizer, o que acontece com o Atlético Paranaense é parecido. É a tônica aqui. Aqui você pega o principal campeonato e faz assim, ó, não interessa, todo mata-mata, não interessa. Aí se você sai do mata-mata, agora é só o brasileiro, agora eu quero... É bizarro. Bizarro. Aqui você faz isso no Brasil. Vamp, essa situação que o Mauro tá falando, né, de que, não joga o time completo há muito tempo, isso pode atrapalhar também? Ou não? Não interfere no entrosamento, já que esse time joga junto há tanto tempo? O Flamengo tem essa vantagem em relação ao Corinthians, ficar mais tempo junto, né? Um entrosamento melhor, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol principalmente, o Pedro ganhando agora, né, a posição, porque o Bruno Henrique se lesionou, o Corinthians se acertando. Mas afinal, o pensamento é totalmente diferente, as atenções ficam voltadas para não ter erro, né? Tenso, todo mundo mais tenso, afinal, o Flamengo vai viver outra final no final do mês, que é a Libertadores, é o grande sonho de enfrentar o Real Madrid, mas não tem esse de que tá no melhor momento. Eu acho que o Vampeta tá com medo, hein? Tem que agredir mais um pouco, tá com medo, mais um pouco pro jogo. Flávio, isso que o Mauro falou, né, não são os times titulares, mas o momento do Corinthians melhorou em setembro. O do Flamengo piorou. O Flamengo ele tem aí, no mês de agosto, 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate. Foi um mês avassalador, em agosto. Em setembro, 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. São 92,5% de aproveitamento em agosto, 44% de aproveitamento em setembro. Claro, como lembrou o Mauro, com o time reserva, muitas vezes poupando titulares. Já o Corinthians, em agosto, tinha 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 41,6% de aproveitamento. Em setembro, 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 62,5% de aproveitamento. O Corinthians cresce em setembro, o Flamengo tem uma certa queda. Isso interfere no psicológico ou não pelo fato trazido pelo Mauro? Não dá para considerar, porque geralmente são os times reservas dos dois lados, tanto do Flamengo quanto do Corinthians. Boa tarde. O Flamengo, ele se classificou para Libertadores também. Então ele largou o campeonato mais cedo. Quando ele classificou ali, ele largou. Quando ele se largou depois, quando ele precisava achar um time, achou. Mas aí você tem que levar em consideração, primeiro, o time reserva. Segundo, os adversários de cada um. E aí, para mim, o que é? Flamengo e Corinthians. O Flamengo é melhor. Vai ser muito surpreendente para mim se o campeão não for o Flamengo. Pode engrossar um pouquinho aqui. Não sei nem se vai engrossar, mas pode engrossar um pouquinho aqui e tal. Mas vou ficar muito surpreso se o Flamengo não for campeão. O Flamengo é melhor. Pronto. O Corinthians vai depender para ser campeão, não só de jogar tudo, como que o Flamengo não joga tudo. Se o Flamengo jogar tudo e o Corinthians jogar tudo, o Flamengo é o campeão. O Flamengo é melhor que o Corinthians. Melhor, mais entrosado, tá mais tempo junto. E tem mais alternativas individuais. Mas e se os medalhões do Corinthians jogarem tudo que eles sabem também nesses jogos? Porque tem isso também. Depende do... Pra Flamengo e Palmeiras, né? Os dois que podiam perder. Exatamente. Só, o Corinthians só perdeu para Flamengo e Palmeiras em casa. Não, ele vai jogar com o Flamengo. Não, sim, mas se os medalhões do Corinthians, Vamp, jogarem tudo nesse jogo, eu acho que... Se os medalhões do Flamengo jogarem tudo. É o que eu falei, além do Corinthians jogar tudo, ele depende que o Flamengo não joguem. Todo mundo joga tudo, ganha o Flamengo. Ué, os medalhões do Corinthians são o Yuri Alberto... Renato Augusto. Renato Augusto e Wagner. Não, eu vou colocar o teu Wagner trio. Não, tá bom, só vou colocar. Yuri Alberto, o trio ofensivo. O Yuri Alberto, Renato Augusto e Roger Guedes. O do Flamengo é Gabigol, Pedro e Arrascaeta. Everton Ribeiro. Tem o Everton Ribeiro. E não, o que dá pra discutir um pouquinho é o Renato Augusto, obviamente, com o Arrascaeta ou com o Everton Ribeiro. Os outros não dá nem pra comparar. Yuri Alberto e Roger Guedes também, então o Gabigol e Pedro não dá pra comparar. É o que eu tô falando. Não depende só dos dois jogarem bem, eles jogam bem. Se os outros jogarem também, eles vão ser melhores. Não tem muito o que fazer. Vanderlei, você queria falar? É que você colocou de uma maneira, né? Eu entendi bem, claro, mas só para esclarecer, que o Flamengo não joga em nada e o Corinthians jogue tudo, ou que o Flamengo jogue mais ou menos. Mas se os dois jogarem bem, porque essa é a avaliação, né? Você espera que seja um jogaço e os dois joguem bem. O máximo cada um. Dá Flamengo. Antes da bola rolar. Não estamos falando isso antes da bola rolar. Porque pode acontecer de o Corinthians conquistar uma vitória importante, ou sair vivo de São Paulo, e aí lá no Maracanã a coisa aperta para o Flamengo. Embora tenha um time eficiente e tal, aquele negócio todo, Asmar sabe que o Maracanã parece que empurra. Ele acha isso, né? Empurra, leva o time para frente. Não só o Maracanã. A Arena Corinthians eu também acho. Eu também acho que a Arena Corinthians empurra o time, que o time é muito mais forte. Não só o Maracanã. Essa é a conversa que o time do Corinthians e os outros que jogam em casa, nossa torcida. O elenco do Juventude fala a mesma coisa. Se não fosse a nossa torcida, nós estaríamos na 28ª posição. É impressionante. Só não estamos mais para baixo porque nós temos essa torcida fiel. E outra coisa, é só aqui, igual aqui não tem. Não, todos falam a mesma coisa. É isso aí. Tem time ruim para ver se a Pergunta pro Dorival. O Dorival tem 20 anos de carreira. Ele vai falar assim, ó, em 20 anos de carreira, eu já tinha sentido isso quando eu passei por aqui, diria o professor Dorival. Eu estou falando isso com doçura, eu adoro o Dorival, mas ele não falaria diferente, eu não falaria diferente. Eu já passei por aqui e já senti. É agora então, meu Deus, essa torcida aí, ela joga junto com a Arrascaeta. É claro, é um discurso, e é verdade, a torcida faz a parte dela. Ela empurra, canta, entusiasma, ajuda o cofre do clube. Mas se o time for uma porcaria, não adianta.
Então é isso. O Corinthians, talvez o burburinho da arena faça que o jogador do Corinthians fique mais inflamado. Eu até admito isso. Mas se não tiver qualidade, pode estar em inflamação até O Gabigol até vai no estar pescoço. preocupado com isso. Não, O Gabigol está preocupado. Vai fazer mas eu um tô falando walkzinho dele lá e acabou. Eu tô Os caras vão gritar. falando a torcida do mandante. Pode ser inflamado, chega na cara do gol, o cara não tem qualidade, vai meter a bola no metrô. É assim que funciona. Mas eu não quero brigar por causa disso, porque eu prometi que depois do último domingo eu não brigaria, pelo menos nos próximos dias, com o Asmar. Pois não, Asmar. Não, mas porque eu não acredito que é só o Maracanã, não. Eu acho que a Arena Corinthians também empurra muito. Até por isso eu acho que pode ser tão equilibrado. Porque eu acho que o Corinthians é muito mais forte em casa do que fora. Eu acho que o Corinthians incomoda muito, é capaz de incomodar muito qualquer adversário em casa. Realmente não incomodou o Flamengo na Libertadores, em casa. Não. Só que não é possível que não tenha aprendido com erro. Provavelmente esse Corinthians vai ter uma postura muito diferente. Aí tá melhor. Do que teve na Mas Libertadores. ele quer, né? Ele quis na Libertadores. O problema não é querer, poder. Ele depende do Flamengo não jogar bem. Se o Flamengo não jogar bem, tem chance. Se o Flamengo jogar bem, tem longe. Mas ele não teve a experiência que teve na Libertadores antes, Flávio. Agora ele sabe que se ele abdicar de jogar, ele vai levar porrada de novo. Aí ele ataca. Sim. E dá o contra-ataque do Flamengo. É isso? Você não acha que é capaz do Vitor Pereira fazer isso? Você acha que deve ser o mesmo comportamento? Se ele ficar fechado, ele corre o risco do Flamengo tocar a bola e entrar batendo. Se ele sair pro ataque, ele corre o risco do contra-ataque. Aí é a opção dele. Os riscos são enormes dos dois jeitos. Se ele atacar, ele pode até ter uma coisa mais trágica ainda. Se ele ficar na postura defensiva, a coisa mais complicada também é dura. É um time inferior. Esse é o problema. O Corinthians é inferior ao Flamengo. É mesmo que eu falo. Eu sei que é inferior, mas é pra gente dizer que é tão inferior assim, Mauro? É tão inferior assim? Se a gente for ver tudo, jogador por jogador, o Cássio não vai jogar. Isso já interfere muito. Ele não joga esse primeiro jogo. Joga. Então, ó, se a gente for ver jogador por jogador, você tem Cássio, você tem Fagner, você tem Gil, você tem Balbuena, você tem Fábio Santos, você tem Maicon, joga, Vamp? Não. Aí você tem Renato Augusto, você tem Duqueiroz, Fausto Vera, Aí você tem Mosquito, Roger Adson. Guedes, Adson e o Yuri Alberto. Claro que não é melhor que o time do Flamengo, mas é tão pior pra gente achar que é tão muito difícil o Corinthians se dar bem nessa final. Eu não acho que seja tão muito Eu difícil, também né? não, Acho que não é vejo possível. essa. São dois jogos, joga em casa. Depende também da atuação do Flamengo, como vocês já falaram. Nada garante que o Flamengo vai fazer um grande jogo. Se o Flamengo fizer um grande jogo, acho que o Corinthians tem chances mínimas. Isso. Se o Flamengo fizer um jogo razoável, o Corinthians jogar muito bem, tem a chance maior. Primeiro minuto de jogo, o Arrascaeta tá expulso. Isso, o Corinthians tem que fazer, jogo, óbvio. o Corinthians tem que fazer um jogo assim, Impecável. Acima, para conseguir ter uma vantagem e levar essa vantagem para o Rio de Janeiro. Se ele for para lá em desvantagem, fica muito difícil. Eu vejo dessa maneira. E aí tem dois aspectos que eu falei aqui ontem, né? Que eu não sei como é que o Flamengo trabalha isso internamente, né? E mentalmente. Para o Corinthians é tudo esse jogo de quarta-feira. O Flamengo é um jogo importante, decisão, valiosa, mas é um jogo. Depois tem outro jogo, que é em casa. Né? Ou seja, E um maior ainda que é a Libertadores. Maior que a Libertadores. Então, digamos o seguinte, perdeu para o Corinthians Copa do Brasil. Você tem que imediatamente desligar o botão e falar, cara, daqui a 10 dias tem a final de Libertadores. Se a gente ganhar a Libertadores, daqui a 50 anos, ninguém vai lembrar que perdeu para o Corinthians. Vai lembrar o seguinte, fulano, ciclano, blá, blá. Hoje eu fiz uma entrevista com o Raul, né? Gravei uma entrevista com o Raul Plasma. O que eu falei com ele? Sobre o título que eu era garoto e vi ele ganhar pelo Cruzeiro em 76 e 81 pelo Flamengo. Eu sempre vou lembrar do Raul. O Raul é o goleiro do time do Cruzeiro, do Zezé Moreira, campeão da Libertadores. O primeiro time que eu vi brasileiro campeão da Libertadores foi o time do Cruzeiro. Porque o Santos, na época eu não era nascido, eu estava nascendo. Então, você fica na história, gente. Você fica na história. Esses caras ficam na história. Os jogadores do Palmeiras do ano passado estão na história. Não importa que foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil. Isso vai ficar esquecido. O pessoal do CRB vai lembrar. Mas na história do Palmeiras está o seguinte. O Davidson fez um gol e o Palmeiras ganhou a Libertadores. Bom, então esse jogo é muito maior. Então o Flamengo tem isso. O Flamengo tem a condição, se souber trabalhar bem isso, de entrar focado, como se diz hoje em dia, mas leve. Pessoal, olha, é uma final. A gente tem um prêmio muito maior na frente. Vamos jogar o jogo. Quem tem uma responsabilidade enorme, assim, tem que jogar tudo, é o Corinthians, né? E essa questão também de diferença de elenco, né? Hoje o César Grafietti, que é o especialista nas análises de balanço, publica, inclusive, e o Rodrigo Matos do UOL também, números, né, sobre o balanço do Corinthians e Flamengo. É bem perto do investimento, hein? O custo dos dois elencos não é muito diferente, não. Os números são próximos. E tem outra coisa que é muito parecida. A dívida de curto prazo do Corinthians, dívida de curto prazo que você tem que pagar dentro de mais ou menos um ano no máximo. Ela é mais ou menos a dívida toda do Flamengo, 600 milhões. A do Flamengo, grande parte, está no Profut, parcelado, a perder de vista. Tem essas similaridades, né? Mas o time do Corinthians é caro. Esse é o ponto. Porque o Corinthians, ele não gasta, o Flamengo gastou muito mais em aquisição de jogadores, né? Pagando multa rescisória e tal. Mas como o Corinthians pegou jogadores livres no mercado, né? Eu imagino que são contratos muito poupudos, porque quando você pega o Renato Augusto, você não vai pagar o Renato Augusto, o clube do Renato Augusto, né? De uma multa, porque ele está livre. É claro que o Renato Augusto vai negociar luvas interessantes, né? E aí o meu salário mais alto, é claro, não, eu estou livre, você não pagou nada para contar comigo. É o caso do Vidal, por exemplo, chega no Flamengo e fala, eu estou aqui de graça, você não pagou nada para a Inter, então eu quero esse cara me igual, eu quero essa premiação, se eu for campeão, né? Natural, né? Exato. Renovaram com o Mbappé por uma fortuna, como se tivesse que quase que recomprar o Mbappé, senão ele ia para o Real Madrid ou para algum outro lugar. Aliás, está rodando outro forrobodó aí com o Mbappé. Dizem que ele está insatisfeito, né?
Eu não sei também até que ponto essas coisas são verdade, porque o Mbappé é muito midiático, né? Ele fala, isso gera clique que é uma fala. Aí um dá a informação e todo mundo vai atrás. Não sei se é verdade. Falando que vai embora em janeiro. Não sei se é verdade, não estou dizendo que é assim, mas eu fico com o pé lá atrás, porque isso pode durar um dia, mas o que gera de clique para os caras é uma farra. Aí então, o cara faz o desmentido também. Isso, aí gera clique e acabou. Não, chega de ser mentira, Exato. E o que fica é a primeira versão. Mas eu não vou baixar também, Mas Teve do Van Basten também. em relação mas eu acredito que o ambiente não seja um convento. Não. Se é nessa linha, se é exatamente isso, o cara quer dar um bico nos fundilhos do Sheik. Mas, pô, o cara quer ir embora em janeiro, acabou de renovar o contrato. Não. Né? Pra quem ele faz isso? Pra chegar no jornalista. Exato, não. Imagina o Mbappé ligando pro eu vou embora. que deixa informar. Você tem um contrato. Ou então, como é que o jornalista entrou no vestiário pra saber? Isso É estranho, né? Essa mentira é enorme. O Paris Saint-Germain que é bem midiático, o Neymar, que também é muito midiático, ele já foi colocado em uns 10 clubes desde que ele tá no Paris Saint-Germain. E ele tá desde 2017 no mesmo lugar, não saiu de lá, tá lá. Não, mas aí pode Já ser. foi colocado aí em pode todos ser, os clubes não, do mundo. E tudo isso que tu tá falando aqui é exatamente isso. Mas pode ser um monte de coisa, a gente não sabe, nós estamos distantes. Pode ser que realmente estivesse no mercado e não apareceu ninguém para comprar. Pode ser. Então é isso aí, nação. Mais um trecho que eu trouxe aqui pra gente poder reagir, né? Espero que vocês tenham curtido aí o trecho que eu trouxe sobre o Vamp, o Mauro César Pereira, Thiago Asmar, falando sobre o favoritismo do Flamengo. Óbvio que o Flamengo chega a ser favorito pelo futebol que chegou a apresentar, mas ainda tem o futebol, né? E chega em momentos importantes, o Flamengo joga muito bem. E quando o Flamengo joga, é difícil para o Flamengo, entendeu? Óbvio que, na minha visão, não tem nenhum time da América do Sul que bate de frente com o Flamengo, né? Quando o Flamengo resolve jogar mesmo, não tem nenhum time da América do Sul. Entendeu? E o Corinthians, se o Flamengo chegar hoje, lá na Arena Itaquera, amanhã, quer dizer, né? Dia 12, feriado Dia das Crianças, né? Chegar e jogar o futebol que o Flamengo sabe e já chegou a apresentar alguns meses atrás, não dá pro Corinthians. O Flamengo acaba liquidando o jogo. No primeiro jogo mesmo, de 2-3-0, acaba liquidando. No segundo jogo, no Maracanã, é só pra cumprir tabela, entre aspas, né? Então é aquilo. O Corinthians, ele tem uma missão difícil, entendeu? A maioria dos comentaristas exaltaram o time do Flamengo, o ataque do Flamengo, principalmente o coletivo, né? O entrosamento que o time do Flamengo tem há bastante tempo. Então é aquilo, o Corinthians está numa saia justa. E eu esqueci o nome do comentarista que falou, né? E se o Flamengo perder esse título, não vou dizer que é um vexame, mas óbvio que todo mundo vê que o Flamengo é o franco favorito para conquistar esse título. E um ponto importante, como o Mauro César falou também, né? Que o Flamengo é um jogo como qualquer outro, né? É uma final, quer conquistar o título, só que o jogo mais importante do Flamengo é daqui a mais ou menos 20 dias. Dia 29, entendeu? Então, o jogo do Flamengo mais importante da temporada é dia 29, não hoje. Já pro Corinthians, é o jogo mais importante da temporada, esses dois próximos jogos, né? Principalmente o jogo de casa, que é o jogo de ida, que vai definir muito o rumo de cada time, né? Se perder em casa, vai ser muito difícil conseguir reverter no Maracanã. Se ganhar, conseguir abrir uma vantagem, um ótimo placar pro Corinthians e vai tentar segurar ao máximo no Maracanã. Então, esse jogo, tanto pro Flamengo como pro Corinthians, é um jogo que pode definir o rumo das ambas equipes nessa temporada. Lembrando que o Brasileirão ainda tem umas 7 ou 8 rodadas ainda para ser cumprida, mas é aquilo. O Corinthians é o jogo, esses dois jogos agora, principalmente esse jogo agora, é o jogo mais importante para a temporada. E para o Flamengo é um jogo como qualquer outro, só que vale taça ainda, né? Vale taça, vale a premiação, bastante dinheiro. E vale um título que muitos jogadores do Flamengo não têm ainda, né? De 2019 para cá, o único título, entre aspas, que o Flamengo não conquistou foi a Copa do Brasil. Então, os jogadores têm aquela ambição de poder conquistar. Óbvio, tem alguns jogadores que já conquistaram esse título, mas sempre quer mais, né? Então, o Flamengo tem que chegar, jogar bem, jogar tudo que sabe para poder conquistar esse título. Então é isso aí, nação. Tamo junto aí. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso conteúdo. Espero que vocês tenham curtido aí nosso react aí. Deixa o like, se inscreve no canal. E depois que você se inscrever, é só sair pra comemorar igual o cavalinho do Flamengo. E aqui nos comentários, deixa o seu palpite pro jogo de amanhã. Beleza? Dia 12. Tamo junto. É nóis aí. E valeu, galera. Tamo junto. Fui.